Olá, meus lindos, tudo bem? Hoje aqui no canal Sala de Aula Digital, nós vamos falar sobre a BNCC na disciplina de História para um primeiro ano do ensino fundamental. Roda a vinheta! Nessa conversa de hoje, iremos falar sobre o que é BNCC. BNCC na área de História, objetivos da BNCC para a disciplina de História no primeiro ano, competências específicas da BNCC na disciplina de História, habilidades da BNCC para o primeiro ano da disciplina de História, a importância da BNCC e da disciplina de História para a formação cidadã. Olá, meu nome é Bruna e eu irei falar sobre o que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que orienta o que todos os estudantes do Brasil devem aprender ao longo da educação básica. Ela garante que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, com os mesmos direitos de aprendizagem, independentemente da escola ou região onde vivem. A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, é um documento que orienta tudo o que os estudantes devem aprender ao longo da educação básica. Ela funciona como um guia para as escolas, garantindo que todos os alunos de qualquer região do Brasil tenham acesso aos mesmos conhecimentos essenciais. Assim, a BNCC ajuda a organizar o ensino, promover a igualdade e assegurar que todos tenham uma educação de qualidade, independente de onde estudam. Olá, eu sou Alexandre, sou do quarto período de Pedagogia e vou falar sobre e a área de História. Na área de História, a BNCC propõe que os alunos compreendam o tempo histórico, valorizem a diversidade cultural e reconheçam a formação da sociedade brasileira. O ensino de História ajuda a criança a entender o mundo ao seu redor, as mudanças no tempo e o papel das pessoas e comunidade na construção da história. Conteúdos que devem ser trabalhados. No primeiro ano, os conteúdos de História são trabalhados de forma vivencial e próxima da realidade do aluno. Entre os temas principais estão, primeiro, a história pessoal e familiar das crianças. Segundo, a comunidade escolar e o bairro. Terceiro, as mudanças e permanências no cotidiano. Quarto, as datas comemorativas e tradições culturais. E quinto, por último, a valorização das diferenças e identidades. Olá, meu nome é Cauã e irei falar sobre o objetivo da BNCC para a História no primeiro ano. Objetivos da BNCC para a História no primeiro ano. Os principais objetivos são desenvolver o senso de pertencimento à comunidade, estimular o respeito às diferenças culturais e sociais, ajudar o aluno a compreender o tempo e o espaço em que vive, promover o pensamento crítico e a curiosidade sobre o passado e o presente, desenvolver o senso de pertencimento à comunidade. Ajudar a criança a perceber que ela faz parte de um grupo familiar, escolar, bairro ou cidade. Isso fortalece a identidade e o sentimento de que ela tem um lugar e um papel nesse meio. Estimular o respeito e as diferenças culturais e sociais. Ensinar que pessoas têm costumes, religiões, modos de vida e histórias diferentes e que todas devem ser respeitadas igualmente. Ajudar o aluno a compreender o tempo e o espaço em que vive. Mostrar que a história está ligada ao tempo, passado, presente ou futuro, e ao espaço, que são os lugares onde as coisas acontecem. Assim, as crianças começam a entender as mudanças e permanências no mundo ao seu redor. Promover o pensamento crítico e a curiosidade sobre passado e presente. Incentivar o aluno a fazer perguntas, comparar fatos, refletir sobre o que aconteceu no passado e o que acontece hoje, desenvolvendo a capacidade de pensar e formar opiniões. competências específicas de História na BNCC. Mas o que seria competências? Competências são a combinação de conhecimento, habilidade e atitudes que tornam uma pessoa apta a executar tal tarefa de forma eficaz. Primeira competência: compreender o tempo histórico e as transformações sociais, desenvolvendo uma noção de temporalidade, identificando mudanças e permanências na história da sociedade. Segunda competência:
valorizar a diversidade cultural, étnica e social, reconhecendo diferentes identidades e cultura, respeitando e promovendo a convivência democrática e pluralista. Terceira competência, analisar as diferentes formas de viver e conviver, observando como grupos e sociedades organizam sua vida cotidiana, comparando modos de vida em diferentes tempos e espaço. Quarta competência, reconhecer-se como parte da história local e nacional, desenvolvendo um pertencimento à comunidade e ao país, entendendo como indivíduos e grupos participam da construção histórica. Quinta competência, utilizar fontes históricas para construir tais conhecimentos. Ler e interpretar documentos, imagens, objetos e relatos, formulando explicações e argumentos sólidos com base em evidências. Olá pessoal, meu nome é Lincoln e eu vou explicar para vocês o que são habilidades da BNCC. As habilidades da BNCC são ações e operações mentais que os estudantes devem ser capazes de realizar em cada etapa da sua escolaridade, da educação infantil ao ensino médio. Elas especificam o que o aluno deve saber fazer para demonstrar que dominou um determinado objeto de conhecimento, no caso, os conteúdos, tá? É basicamente isso, gente. Essas habilidades aí servem para orientar os educadores, né? E garantir que os alunos desenvolvam aprendizagens essenciais e capacidades práticas, como identificar e interpretar. Tá, e como ler os códigos das habilidades da BNCC? Bom, gente, o código segue uma lógica hierárquica, tá? Etapa, ano, área, unidade temática, competência, objeto, número de habilidade. Exemplo ali, EF04, MA15, né? O EF significa o ensino fundamental, ou seja, a etapa de ensino, né? O 04, o quarto ano, que seria ali a faixa etária, né? MA, matemática, tá? Que seria componente curricular, né? Se fosse HI, história, né? Se fosse AR, artes, por aí vai. O 15 ali, que é o último par de letras, seria o número que identifica essas habilidades, né, específica, dentro da unidade temática, grandezas e medidas. As habilidades da BNCC para o primeiro ano da disciplina de História, tá? Que começa ali com o EF01, HI01, que é identificar semelhanças e diferenças entre modos de vida, familiares, em diferentes tempos e espaços, tá bom? Segundo ali, EF01, HI02, que é reconhecer a escola como espaço de convivência e de construção da história. Tá? EF01, HI03, relacionar os objetos, costumes e práticas do presente com os do passado. Tá? O último ali, que é o EF01, HI04, que é valorizar a memória familiar e as histórias da comunidade. Tá bom, gente? E aqui lendo o código para vocês, ó, EF, ensino fundamental. O 01, que seria o segundo par de números, é a faixa etária, né? Como eu já tinha dito ali no slide anterior, tá? O HI, que seria a disciplina, tá? O componente curricular, que no caso aqui é a história, tá? E o 03 seria os números finais, né? Que indicam ali uma posição sequencial da habilidade dentro daquele ano ou grupo, tá, gente? Ajudando ali a organizar o planejamento do professor. Olá, pessoal. Meu nome é Keliane e hoje eu vou falar sobre atividades que podem ser trabalhadas numa turma de primeiro ano do ensino fundamental na disciplina de História. Na área de História, a BNCC tem como foco desenvolver no estudante a capacidade de compreender o tempo histórico, o espaço social, as relações humanas ao longo do tempo. Desde os primeiros anos, no ensino fundamental, busca-se estimular a curiosidade das crianças sobre o passado, ajudando-as a perceber que a história está presente em suas próprias vidas e nas tradições da sua comunidade. Alguns exemplos de atividades que podem ser trabalhados numa turma de primeiro ano na disciplina de História segundo a BNCC é linha do tempo pessoal, onde os alunos montam uma linha do tempo com fotos de quando era bebê, fotos da sua infância e fotos de atualmente. Temos também como exemplo a atividade que se chama Meu Bairro Ontem e Hoje, onde
comparam fotos antigas e atuais do bairro ou cidade onde o aluno reside. Pode ser feita também uma dinâmica que se chama brincadeiras antigas e brincadeiras atuais, onde o docente ajuda o aluno a comparar as práticas de brincadeira do passado com as de atualmente. Outro exemplo de atividade que pode ser feita são profissionais da escola. É uma atividade onde o professor leva o aluno para conhecer os profissionais que trabalham naquela escola. Pode registrar as pessoas que eles conheceram em forma de desenho. A importância da BNCC e da disciplina de História para a formação cidadã. A BNCC e o ensino de História caminham juntos na formação de cidadãos críticos, conscientes e participativos. Através do estudo de História, desde os primeiros anos, as crianças aprendem a valorizar suas origens, respeitar as diferenças e compreender que fazem parte de uma sociedade em constante transformação. Assim, a BNCC garante que todos os alunos, independente do lugar que vivem, tenham acesso à educação e promova a identidade, o respeito, a memória e a cidadania. A BNCC e a disciplina de História são importantes porque garantem que todos os alunos desenvolvam o pensamento crítico, conheçam suas origens, sua identidade e respeitem a diversidade da sociedade. E também compreendam que vivemos em uma sociedade onde está em transformações constantes, o que contribui para uma formação de cidadãos conscientes, participativos, responsáveis e empáticos. E foi isso, meus amores. Chegamos ao fim desse vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho de notificações. E aguarde por mais vídeos. Beijos!